Muito bem, vamos estudar agora Levítico capítulo 4. Levítico 4, que vai falar dos sacrifícios pelos pecados. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que era proibido. Se o grande sacerdote cometeu um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerás a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram. Logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício a fim de tirar o pecado e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e os matarão. Olha só. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisado de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. Então, o que a gente aprende aqui com esses sacrifícios, né? Os sacrifícios pelos pecados tratava-se de pecados involuntários contra Deus, contra a pessoa de Deus. Sabe aquele pecado que a pessoa nem sabe que cometeu, mas cometeu contra Deus? Porque com Deus não tem essa, né? Ah, eu não tinha conhecimento de que era pecado, mas ainda assim estava pecando. E esse pecado deveria ser expiado. Deveria ser feito um sacrifício por esse pecado involuntário, sem premeditação, sem intenção. Então, olha que interessante, né? Nós podemos pecar voluntariamente, né? Temos consciência de que estamos pecando. E nós cometemos diariamente pecados assim. Fazemos aquilo que sabemos que é pecado e involuntários. Estamos tomando uma decisão, estamos comentando sobre algo, falando algo, mas a gente nem sabe o que estamos falando ou fazendo. É pecado. E mesmo assim, Deus, ele considera, né? Ele considera que é pecado. Então, quanto maior fosse a posição da pessoa, do ofensor diante de Deus, maior era a oferta pelo pecado. Então, um exemplo, quando era o sumo sacerdote pecando, ele oferecia um novilho. Quando era todo o povo pecando, mas sem saber que estava pecando, então, novilho também era oferecido. Então, quando era um príncipe, então era um bode que era oferecido. Quando era um israelita comum, o carneiro era oferecido, tá? Então, quando era uma pessoa mais pobrezinha, então era oferecida ali uma pombinha ou uma rolinha. Então, olha que interessante, quanto maior a posição, maior a oferta exigida, mostrando que quantos maiores os privilégios, maiores são as responsabilidades. E quando os pecados do sumo sacerdote, né, para os pecados do povo, do príncipe, o animal não era apenas sacrificado. O sangue do animal era levado lá dentro do tabernáculo e colocado lá no altar, né, no altar de incenso que ficava em frente ao véu, ali onde separava o lugar do santo dos santos, lá dentro, né, do tabernáculo, lá na tenda. Então, para o pecado do povo comum, era somente o sacrifício ali no altar de bronze, mostrando que quanto maior a posição, maior era a expiação exigida. Então, outra coisa, né? O culpado, mais uma vez, colocava a mão sobre a cabeça do animal, né? O que simbolizava identificação, transferência. Toda a gordura do animal era queimada no altar, em oferta ao Senhor. A gordura que Deus proibiu comer era queimada em oferta a Ele. E o restante do animal, o couro do animal, a cabeça do animal, as patas do animal, era queimada fora do arraial. Notou a diferença entre esse sacrifício e o holocausto? No holocausto, todo animal era queimado sem fazer diferenciação das partes do animal.
No sacrifício aqui pelos pecados ocultos, toda a gordura era queimada, mas a pele e a carcaça do animal era levada fora do tabernáculo, fora do arraial, queimado no lugar limpo. Então havia essa separação. Por quê? Para que o povo não fizesse confusão entre os sacrifícios. O povo sabia que no holocausto todo animal era queimado. No sacrifício pelos pecados, a gordura era queimada, mas o restante do animal era levado para ser queimado fora do arraial. Então Deus sempre trabalhou de forma bem didática para ensinar o seu povo. E essa é uma maneira didática do povo aprender a respeito dos sacrifícios, né? E o que o sacrifício pelos pecados nos ensina sobre Jesus? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. Então, minha amiga, meu amigo, muito interessante isso aqui. Jesus, ele foi o nosso sacrifício, né? Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Aqueles pecados que nós cometíamos antes de conhecer, aquela vida que levávamos antes, né? Dos nossos olhos serem abertos, Jesus levou esses pecados sobre si na cruz do Calvário. Então a gente peca por olhar, a gente peca por falar, a gente peca por pensamento, a gente peca por ações, a gente peca por omissões. Deixamos de fazer o que devemos fazer. E Tiago nos ensina que isso é pecado. E também cometemos pecados que nós nem sabemos que pecamos, mas Deus sabe. Então a gente tem que pedir perdão também pelas faltas ocultas. Nós vamos ficando por aqui, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida.